aleluias. Irmãos, em Mateus 11, o Senhor tem nos levado a meditar nesse texto ali com os rapazes do trabalho de libertação da igreja, e o Senhor nos conduz também a vermos isto, porque são palavras muito preciosas que estão registradas para a nossa edificação. Mateus 11, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Irmãos, existiam os discípulos quando Jesus estava aqui, existia a multidão. Para os discípulos mais próximos, Jesus dava instruções mais específicas. Ao povo, Jesus falava de uma forma parabólica em mistérios. Como disse Jesus, falando que falou o salmista, né? Abrirei a minha boca em parábolas, decifrarei os enigmas da eternidade. Em Mateus 13, Jesus disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, por palavras, por parábolas. Irmãos, para receber as verdades mais profundas de Deus e para compreendê-las, é necessário se aproximar mais de Jesus. Tiago 4 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É necessário se aproximar mais de Jesus, porque senão nós recebemos a palavra e ela fica algo assim muito distante. Nós conseguimos absorver apenas o que é muito superficial e a nossa alma não fica satisfeita. Em Mateus 13, meu Jesus disse, a eles fala-se por parábolas para que ouvindo não ouçam e vendo não vejam e não se convertam e não compreendam com o coração e não sejam curados. É necessário compreender a palavra no coração. Diga glória a Jesus. Aqui diz a palavra que Jesus estava dando instruções aos seus 12 discípulos. Irmãos, discípulo quer dizer aluno. Repita comigo: eu quero ser aluno de Jesus. Em Mateus 23, Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor. Aliás, em Mateus 23, Jesus: a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Senhor. Em João 13, que Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. E se eu, mestre e Senhor, fiz isso, Jesus está falando do lava-pés, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, fazei vós também. Irmãos, ser discípulo de Jesus, ser aluno, aplicar-se em conhecer. Irmãos, ter um conhecimento, sim, racional da palavra de Deus. Não é, esse racional tem que ser explicado, não é apenas pela razão, pelo nosso espírito, mas não desprezando a razão também, porque as palavras elas têm que ser compreendidas. Às vezes lê uma vez não entende, lê outra vez, pede explicação a alguém, pede graça ao Senhor para compreender. Jesus dando instruções. Você quer que Jesus te dê instrução? Nosso Deus nos ensina. Mas o nosso Deus não é oferecido. Oferecido é o diabo. O diabo vem sem chamar. Faz misericórdia. João 10, Jesus disse que o bom pastor entra pela porta. O que não é pastor, ele entra por outro lugar. E Jesus disse em Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. Quer dizer, só se a pessoa abrir a porta, senão o Senhor não entra. Para receber instrução do Senhor, é necessário pedir e é necessário querer ouvir. Para todo assunto, se você colocar diante do Senhor, o Senhor te dá resposta. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 7: todo que pede recebe, todo que busca encontra, e ao que bate se lhe abrirá. Muitas vezes, irmãos, o Senhor, quando a gente pergunta, Ele não responde, porque se Ele der a resposta nós não vamos gostar, e nós vamos desprezar as palavras de Deus, e nós vamos nos tornar semelhantes aos porcos da parábola das pérolas, né? Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Farva-se misericórdia. Para você perguntar alguma coisa ao Senhor e Ele te responder, é necessário você querer ouvir, mesmo que seja contrário ao teu querer. Aquele exemplo que a gente de vez em quando repete: você vai na rodoviária, compra passagem, põe no bolso e vem na igreja assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para saber se é de Deus eu viajar ou não. Não está com a passagem no bolso. Está difícil. Fala para assim: está difícil.
Já fez e quer resposta. Não. Para perguntar, o Senhor responde. Nós temos que ter ouvidos prontos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre no final das cartas do Apocalipse, Jesus disse isso. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos. Este João aqui é João Batista, que estava preso por ter falado a verdade. Em Mateus 14, em Marcos capítulo 6, conta a história do porquê João Batista foi preso. Herodes, rei da Judéia, tinha se amaziado com a sua cunhada, a mulher de seu irmão Filipe. E João Batista sempre falava com Herodes, e o Herodes até gostava de ouvir João Batista. Só que João Batista falava o que a pessoa estava precisando ouvir, porque ele era profeta de Deus. Nesse texto mesmo aqui, Jesus falou: a lei e os profetas duraram até João. João Batista é o último profeta do Velho Testamento, e falava a verdade da parte de Deus. E João Batista dizia: não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão, mesmo Herodes sendo rei. Irmãos, à época do Novo Testamento, Israel estava dividido em 3 partes: norte era Galileia, o centro era Samaria e o sul era Judeia. Herodes era o rei da Judeia e Pilatos era o governador da Galileia no norte. Por isso que na morte de Jesus, Jesus foi julgado por ambos. Foi julgado por Herodes, porque Jesus era nascido em Belém da Judeia. Mas daí, quando ouviram dizer que Jesus era conhecido como Nazareno, e Nazaré era no norte da Galileia, daí remeteram para Pilatos, para que ele fosse julgado por Pilatos. Por isso ele foi julgado por ambos. João Batista foi preso por Herodes, e ele acabou sendo morto por causa de Herodias, esta mulher de Herodes, que no dia de aniversário de Herodes, a filha dela dançou. Herodes estava embriagado e fez uma promessa tola, impensada, e disse para a moça: pede o que quiseres que te dê, que até metade do reino se te dará. E ela, instigada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista num prato. E o maior dos profetas, porque nesse texto mesmo diz, no versículo 11, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. O maior de todos os homens até Jesus morreu desta forma, a pedido de uma adúltera, numa festa de beberrões. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o mundo não vai gostar nunca das coisas de Deus. É assim que a sorte desse profeta foi decidida, numa festa de bêbados. Fala assim, misericórdia. Esse é o mundo. E quem quer Jesus tem que sair deste mundo, porque o mundo despreza Jesus. O mundo odiou Jesus. Diga glória a Deus. E odeia até hoje. Irmãos, assim, João Batista, ele estava no cárcere, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus. Outra coisa que vemos aqui é que na prisão falavam de Jesus também. Diga glória a Deus. Que ele estava na cadeia e contavam ali dentro o que Jesus fazia. Repita comigo: nós temos que falar dos feitos de Jesus. Meu amado, se você não tem nada melhor para falar, feche a boca e lembre-se: eu preciso falar do que Jesus fez. Não fique falando do que o diabo faz. O mundo está terrível. Jesus está maravilhoso. Sempre esteve. Diga glória a Deus. E os feitos de Jesus têm que ser publicados, têm que ser contados em todos os cantos, em toda a face da terra, até na cadeia. Diga glória a Jesus. Enviou 2 dos seus discípulos. O João Batista tinha discípulos, um dos quais era André, irmão de Simão Pedro, diz ali em João capítulo 1. E André é um daqueles que, quando Jesus passou, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E André passou a seguir Jesus. E Jesus perguntou: a quem buscais? Ele disse: mestre, onde moras? E eles foram e ficaram com Jesus todo aquele dia, até de tarde. André saiu dali, encontrou o seu irmão Pedro e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E Pedro foi até Jesus, e daí Jesus falou para ele, tu és chamado Simão, não será mais Simão o seu nome, mas será chamado Cefas, Pedro. Diga glória a Jesus. João Batista tinha discípulos e encaminhava os seus discípulos a Jesus. Até na cadeia,
ele tinha discípulos. Pode ser que esses discípulos eram pessoas que iam visitar ele na cadeia, ou pode ser que fossem discípulos feitos na própria cadeia, porque Paulo sim fazia discípulos na cadeia preso, tanto que ele ganhou o Onésimo, o escravo de Filemon. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente tem que fazer discípulos em todos os lugares. Ah, pastor, mas eu estou com tanto problema que eu nem estou com cabeça para isso. Se você não está com cabeça para Jesus, então é melhor tirar a tua cabeça. Fala sem misericórdia. A cabeça de João Batista valia bastante, valia metade do reino de Herodes. Diga glória a Deus. E mesmo na cadeia ele fazia discípulos. O apóstolo Paulo também. Quer dizer, ele deixava de lado os seus próprios problemas e fazia a obra do Senhor. Irmãos, é esta isenção de ânimo que nós precisamos alcançar. Seja qual o problema que você está passando, você tem que servir a Deus. Mesmo que você vá para o hospital com câncer em estágio terminal, entre lá como servo de Deus e ganhe alguém para Jesus. Jesus ganhou até na cruz, morrendo, ganhou o ladrão vizinho. Diga glória a Jesus, morrendo. Fala assim, viu? Tem gente que por muito menos assim já não evangeliza porque estão mal. Ai, o pastor está mal. Mas em misericórdia. João Batista estava na cadeia e ouvindo falar dos feitos de Jesus com seus discípulos e mandando os discípulos a Jesus. Mandou a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Irmãos, João Batista era primo de Jesus, talvez de segundo grau, porque a palavra do Senhor diz que Isabel era prima. Foi o anjo Gabriel que falou para Maria de Isabel: tua prima, que não podia conceber, já teve um filho da sua velhice, já é o 6º mês daquela que não podia conceber. Está escrito ali no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então João Batista era primo de Jesus, eles eram quase da mesma idade, era diferença de 6 meses. Foi preso, era um santo homem de Deus, o João Batista. Foi preso e Jesus não foi visitá-lo na cadeia. E o João Batista ali na cadeia, ele foi tomado de sentimentos próprios do ser humano, porque a palavra do Senhor diz em Tiago 5 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Parafraseando, João Batista também. Então na cadeia ele foi tomado assim de sentimentos de fraqueza, talvez de depressão, de dúvida, e mandou os discípulos dele a perguntarem a Jesus se Jesus era o Messias prometido ou se não era. Muito se debate, muito se filosofa em cima deste texto, do porquê João Batista ter mandado perguntar a Jesus. Alguns dizem, não, é que João Batista queria que os discípulos dele ouvissem de Jesus, não que ele duvidasse, etc. Irmãos, não existe fé perfeita aqui nesta terra. Aqui nessa terra nada é perfeito, só o nosso Deus é perfeito. Diga glória a Jesus. Por mais fé que você tenha, você é ser humano e o ser humano é naturalmente fraco. Jesus disse no Getsemane: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que João Batista mandou perguntar? Porque ele estava num momento de fraqueza. Não estou falando heresia nenhuma, ele estava num momento de fraqueza. Mas ele não teve vergonha de se expor e de mandar os discípulos dele irem perguntar. Ele deu a cara a bater. Está escrito aqui para sempre que João Batista fez isso. E eu tenho certeza que ele não se importa. Diga glória a Jesus. Mandou perguntar. Todos nós precisamos de uma confirmação. Diga glória a Jesus. Todos nós. O João Batista já tinha terminado a carreira. Ele mesmo disse, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E João Batista mesmo falou, ninguém pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dado. Aquele que é da terra, fala da terra. Aquele que é do céu é sobre todos. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra em ouvir a sua voz. Agora já este meu gozo está cumprido. Ele cumpriu a carreira, ele já estava se declinando, a sua luz
já estava apagando. Jesus disse, João 5,35, ele era a candeia que ardia e alumiava, e quiseste vós por um pouco alegrar-vos com a sua luz. João Batista era uma candeia que aqui estava apagando na terra, para resplandecer para sempre no céu. Diga glória a Jesus. E mandou perguntar a Jesus, porque naquele momento ele precisava de uma palavra de confirmação de Deus. Todos nós precisamos. Irmãos, eu já ouvi gente dizer assim: no dom de profecia não se deve falar textos bíblicos que todo mundo já sabe, porque Deus não repete o que ele já falou. Isso é bobagem. Porque se não pode falar em profecia, não pode falar em pregação também. Está na Bíblia, então por que eu vou falar? Hoje tem que falar. Diga glória a Jesus. Palavras proféticas do gênero assim: tu és meu filho, eu te amo. Eu já vi os críticos chatos dizendo assim: mas Deus não vai falar isso porque é redundância, porque Deus amou o mundo. Mas quando você está mal e vir um profeta da parte de Deus e dizer: tu és meu filho, eu te amo, diga glória a Jesus. Era isso que o João Batista queria. João Batista sabia que Jesus era o Messias? Sabia. Mas nunca é demais ouvir de novo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Deus responde às perguntas, se elas são feitas com um coração humilde, Ele responde. Perguntas dos cínicos, dos escarnecedores, nosso Deus não responde. No livro de Provérbios diz: lança fora o escarnecedor, e se será a questão, a contenda e a vergonha. Quem faz pergunta só para ver se o professor sabe responder, quem faz pergunta só para levantar contenda, quem faz pergunta só para jogar areia no ventilador, fazem misericórdia. Para esses Deus não responde nada. Responde ao tolo conforme a sua tolice, para que ele não seja sábio aos olhos dele. Diz o livro de Provérbios, num texto meio difícil de compreender, mas às vezes é isso que Deus faz. Agora João Batista ele estava perguntando, mas era uma pergunta com fé, não era uma pergunta de incredulidade. Porque a pergunta dele foi: és tu o que havia de vir, ou eu espero outro? Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui esse texto fala de um servo de Deus em fraqueza, em dificuldade. Ouça isso. Nós estamos todos na jornada cristã, todos nós temos dificuldade, todos temos fraqueza. Só que esse texto mostra como é um servo de Deus em fraqueza. João Batista não saiu a encher a cara. Quem encheu a cara foi nós, não ele. Diga glória a Jesus. Ele não saiu festar e para dizer: eu estou fraco, eu vou para o bordel. Não. Fala assim, não. E outra, ele não estava grossinho, dando chilique. És tu que havia de vir, eu jogo tudo fora, porque não está nada com nada, porque Deus não é Deus coisa nenhuma, mas naquilo na Bíblia. Isso que ele fez? Não. És tu que havia de vir, ou continuo a esperar? Diga glória a Jesus. Você está com dúvida? Amém. Tenha um coração sincero diante do Senhor, o Senhor te responde, mas continue esperando. Diga glória a Jesus. Continue crendo em Deus. Irmãos, esse texto é muito profundo e verdadeiro, porque fala de um grande servo de Deus. João Batista não era uma cana agitada pelo vento, não era alguém suscetível às opiniões e influências alheias. Irmãos, ele tinha um coração de diamante, de tamanha a força de convicção que ele tinha. Mas, irmãos, as tribulações nesta terra são muito grandes. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós assim, irmãos, somos muito atribulados. Não devemos vender aos outros uma imagem falsa. Tem gente aqui desta igreja com problema,
que lustra a cara de pau e vem para o culto como se nada estivesse acontecendo. Fala assim, misericórdia. Está com meio pé no precipício e está belo e formoso. Porque, irmãos, nem João Batista não fez isso. Ele estava naquele momento, ele precisava de uma confirmação de Deus. E ele se expôs, irmãos, porque ele mandou discípulos dele, ele se expôs a Jesus. Manda perguntar assim a ele mesmo. Ou você espera outro? Diga glória a Jesus. Ele se abriu. Ele ficou assim, não, mas eu sou o João Batista. Não, mas eu sou presbítero, eu não posso fazer isso, pastor, porque... Faz misericórdia. Não, ele se expôs no momento de fraqueza porque ele precisava de uma palavra de confirmação. E outro, irmãos, por que pode ter passado isso pelo coração de João Batista? O que ele profetizava, que diz ali em Mateus capítulo 3? Combinando com João capítulo 1, iam perguntar a ele, és tu o Messias, és tu o profeta, és tu Elias? Quem és? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele dizia isso dele mesmo. Diga glória a Jesus. E a profecia que ele dizia aquele que vem após mim, e foi antes de mim, porque é primeiro do que eu, maior do que eu, não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira e queimará a palha com fogo que nunca se apaga e recolherá o trigo em seu celeiro. E agora já está posto o machado na raiz de toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Disse Jesus depois, complementando as palavras de João Batista. Diga glória a Jesus. João Batista profetizou isso. Veio Jesus e sem pá, visivelmente não limpou eira nenhuma, visivelmente não queimou palha nenhuma, visivelmente não recolheu trigo nenhum no celeiro. Nos dias de João Batista não batizou ninguém com o Espírito Santo e ninguém com fogo, e não pôs machado na raiz de nenhuma árvore. Tudo que ele tinha profetizado não tinha se cumprido. Diga glória a Jesus. Por isso ele perguntou, és tu que havia de vir ou espero outro? Mas iria se cumprir depois. Jesus depois batizou no Espírito Santo e batizou no fogo, diga glória a Deus, e pôs o machado na raiz da árvore Israel e foi cortado e faz tempo, e nós fomos enxertados no lugar, diz ali em Romanos capítulo 11. Irmãos, e o trigo no celeiro não recolheu, mas vai recolher um dia, e nós vamos estar lá neste celeiro, e a palha também ele vai pôr para queimar para sempre. Fala assim, não seja você a palha. Diga glória a Jesus. Mas essas palavras não tinham se cumprido ainda nos dias de João Batista. Irmãos, como diz a segunda epístola de Pedro, aos quais o Espírito Santo revelou que não para eles mesmos, mas para nós, eles profetizavam estas coisas que haviam de vir, os sofrimentos que haviam de vir ao Senhor, e a glória que se lhe havia de seguir. Então não foi para ele não presenciou, não foi nos dias dele. Irmãos, existem muitas promessas do Senhor nas nossas vidas, elas hão de se cumprir, basta nós esperarmos. Diga glória a Jesus. Irmãos, qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Jesus respondendo lhe disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Jesus. Jesus não tinha feito ainda o que João Batista tinha prometido, tinha profetizado, mas Jesus estava curando, estava salvando, estava libertando. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, se o Senhor não cumpriu promessas na tua vida, mas outras coisas Ele fez, outras coisas Ele está fazendo, então continua a esperar. Fiel é o que prometeu, o qual também fará. Espera. Como disse Abacuque 2:3, se tardar,
Espera, porque a visão é para tempo certo, até o fim falará e não se calará. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus está fazendo. O João Batista que estava preso e que não via, e por isso que Jesus falou: ide e dizei o que ouvis e vedes. E olha quantas maravilhas Jesus fazia. Irmãos, muitas vezes somos nós que estamos presos, como se fosse a caverna do Elias. Estamos encavernados, cheios dos nossos problemas, e nós que não estamos vendo as coisas e ficamos suscetíveis e fracos. Mas Deus continua operando, o Espírito do nosso Deus é livre. Meu amado irmão, é necessário se fortalecer no Senhor. Muitas pessoas têm chegado à igreja, têm vindo, sempre temos apresentado pessoas aqui à frente para se lembrar. Muitas pessoas têm sido batizadas nas águas. Mas, irmãos, um problema que eu tenho visto em muitos desses novos que estão vindo, é que estão fracos e não estão dando sinais visíveis de fortalecimento. Tem gente que está vindo muito pouco na igreja, falta demais, não vem quarta-feira, falta no domingo, fica 20 dias sem aparecer, depois vem sem... pastor, eu estou fraco. Mas também, meu amado, quer o quê? Nossa misericórdia, eu tenho 34 anos de crente, não falto no culto, agora beleza, se converteu ontem, não vem. Nossa misericórdia, e quer fortaleza, está difícil. Diga glória a Jesus. Tem que se fortalecer no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta palavra nos dá o exemplo do que é um crente fraco, que está no momento de fraqueza, não se desviou, não falou besteira, ele queria apenas uma palavra de confirmação. Meu amado irmão, se para você fraqueza significa, pastor, eu terei com 3, eu estou fraco. Isso não é fraco, isso é um escândalo, isso é uma aberração. Faça misericórdia. Pastor, eu estava tão fraco que eu bebi 5 litros de vinho. Faça misericórdia. Isso não é fraqueza. Isso é pouca vergonha. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. É muito perigoso gente que fica dentro da igreja e fica brincando com o pecado. Se tem algum pecado que te domina, você não é convertido. Se tem algum pecado que domina a tua vida, irmãos, Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João 3,10, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a santa semente de Deus permanece nele, e ele não pode viver pecando. João 1,29, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mateus 1,20, e o seu nome será Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Diga glória a Jesus. Se algum pecado te domina, meu amado, você precisa se converter. Esse negócio de pega, pede perdão, pega, pede perdão, pega, pede perdão. Irmãos, isso é muito perigoso, porque Hebreus 10,31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Crente que vive pecando. Irmãos, 1 Coríntios 5,12 diz assim: eu já vos escrevi por carta para que não vos associeis com os que se prostituem. Mas isso não quer dizer com os devassos desse mundo, porque então necessário você seria sair do mundo. Agora eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, idólatra, adúltero, beberrão ou roubador. Com o tal nem comais. Que tenho eu que julgar os de fora? Julgar os de dentro. Diga glória a Jesus. Não quer dizer, é alguém que, dizendo-se irmão, e cometer esse tipo de barbaridade. Não. Irmãos, o que é a conversão? É ser liberto dos pecados e é viver para Deus. Se a pessoa vive no pecado, não se converteu. Diga glória a Jesus. Nosso pecado na vida do crente é um acidente. Rimou. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o pecado na vida do crente é um acidente. Fala assim: acidente. Agora, meu amado, se você planta o assento na frente do televisor, e é novela das 6, das 7, das 8, vamos...
Isso não é coisa de convertido, sabe? Porque Salmo 101 diz assim: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Convertido não se vende aquelas porcarias. Fala assim, viu? Um convertido a Cristo Jesus não faz aquilo, porque ele ama Deus. Ele ama as coisas de Deus, ele não ama as coisas desse mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, não se esqueça deste texto do João Batista. Fraqueza de crente é isso aqui. Está precisando de uma palavra de Deus. Não é alguém que está aprontando por aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós já falamos esses dias atrás, tem gente que apronta, vem na igreja, não tem revelação específica com respeito ao que ele aprontou, ele acha assim que é um aval para continuar aprontando. Eu fui na igreja, não teve revelação, né? Então vamos continuar. O problema é da igreja que não teve revelação, é teu que está pecando. Faz misericórdia. Profeta nenhum é obrigado a ter revelação, agora crente é obrigado a não pecar. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E às vezes o Senhor nem dá a revelação para ver até onde vai. Às vezes Deus faz isso que nem pescador, vai dando linha para o peixe, vai dando linha, porque a hora que puxa de vez. Faz misericórdia. Diga glória a Deus. Mas o João Batista, num momento de fraqueza, mas foi fortalecido pelo Senhor por ter tido conhecimento das obras de Deus. Como eu comentei, irmãos, agora há pouco, Jesus não foi visitar o João Batista na cadeia, apesar de ser seu primo e ser um servo de Deus. Mas às vezes a gente fica até pensando assim, mas coitado, né, do João Batista, ele trabalhou tanto para Jesus, né, e agora estava ali na cadeia, ali jogado, coitado dele. Coitado, irmãos. Jesus disse: cana já dá para o vento? Sim, profeta, sim, muito mais do que profeta. Que coitado. Era um servo de Deus e de muito bom calibre. Diga glória a Jesus. E por que Jesus não foi visitar? Mas Jesus é perfeito. Deus sabe que o ser humano também é manhoso. Diga glória a Jesus. Tem gente que é manhosa. Tem gente que assim, falta no culto, ninguém liga para ele e pergunta assim: o que aconteceu que você não foi? Daí ele já arma uma tromba desse tamanho. Mas ninguém perguntou para mim. Faz misericórdia. Se lhe é amado que nem João Batista Jesus visitou. Diga glória a Deus. E por quê? O nosso Deus não dá colher de chá para ninguém. Porque o nosso Deus sabe que se nos dá manha, Senhor amado, onde que nós vamos parar? O ser humano é manhoso por natureza. Se dá um pouco de terra, ele fica intragável. Faz misericórdia. Que nem o Jonas, nem a baleia aguentou ele. Faz misericórdia. A baleia teve indigestão. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, João recebeu a palavra de cadeia. E morto na sua morte, ele glorificou a Deus como mártir. E Jesus disse: mas o menor no reino de Deus é maior do que o João Batista. O que é isso? João Batista não teve a graça de ter visto a morte de Jesus, de ter visto a concretização, a consumação da salvação, de ter visto o derramamento do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós temos privilégios muito maiores do que ele teve, do que todos os salvos do Velho Testamento tiveram. O nosso privilégio é muito maior. Nós temos a Bíblia completa, nós temos o Novo Testamento escrito, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Diga glória a Jesus. Nós temos a igreja, e nós podemos falar parte da igreja. A igreja é um parênteses no plano de parênteses maravilhoso de Cristo. Os santos do Velho Testamento não fazem parte disso, eles fazem parte de outra dispensação de Deus. Em Hebreus 11 diz: todos esses morreram na promessa, sem terem alcançado a concretização do que esperavam, provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito. Diga glória a Jesus.
nós não temos nada do que reclamar, porque o nosso Deus está conosco. Se você está fraco, o Senhor quer te fortalecer hoje. Feche os teus olhos.